Meus amigos, há uma coisa que acontece dentro do vosso corpo sempre que há ejaculação e que a maioria dos homens nunca soube que existia. Não é sobre prazer, não é sobre reprodução. É sobre algo que pode estar neste preciso momento a acumular-se silenciosamente dentro da vossa próstata. E dependendo da frequência, pode estar a aumentar ou a diminuir um risco que nunca associaram a isto. Sou a doutora Natália Castro e vou explicar-vos isto com a clareza que merecem. Antes que pensem que vou dizer o óbvio, deixem-me dizer-vos uma coisa. O que a ciência descobriu sobre a relação entre a ejaculação e o cancro da próstata vai mudar a forma como pensam sobre o vosso próprio corpo. Mas há um detalhe nessa história. Um detalhe que a maioria dos vídeos sobre este assunto ignora completamente, que muda tudo. Eu vou lá chegar. Mas primeiro, precisam de perceber o que está a acontecer dentro da próstata antes mesmo de qualquer problema aparecer. Porque o problema real não começa com dor, não começa com sintoma. Começa muito antes, de forma invisível, sem avisar. Por isso, fiquem comigo, vale cada segundo. A próstata é uma glândula pequena, do tamanho de uma noz. Fica logo por baixo da bexiga. Envolve a uretra como se fosse um anel, e a maioria dos homens passa a vida inteira sem pensar nela. Até que começa a dar problema. E aí, para certas coisas, pode já ser tarde demais. Mas o que é que esta glândula faz no dia a dia? Produz líquido. Um líquido específico, rico em substâncias como zinco, ácido cítrico, enzimas e o famoso PSA, o antigênio específico da próstata. Aquela análise ao sangue que o médico pede e que muita gente ainda não percebe bem por que tem de fazer. Este líquido que a próstata produz representa cerca de 30% do volume total do sêmen. O resto vem das vesículas seminais, estruturas que ficam logo atrás da próstata. E uma pequena fração, aproximadamente 1%, vem dos testículos. Essa parte dos testículos é basicamente o que carrega as células reprodutoras. O volume em si, aquilo que se vê, vem da próstata e das vesículas. E sabem o que é que isto significa na prática? Significa que a próstata está em atividade constante. A produzir, a armazenar, a acumular. E quando este acumular não é esvaziado com frequência, começa a acontecer algo lá dentro. Pensem assim, imaginem uma torneira que fica a pingar para dentro de um copo. Se esvaziarem esse copo com regularidade, tudo bem. Mas e se deixarem de esvaziar? O copo enche, o líquido fica parado. E líquido parado, em qualquer sistema do corpo, raramente é bom sinal. Na próstata não é diferente. Uma das primeiras coisas que a baixa frequência ejaculatória pode provocar é a congestão prostática. Uma sensação de pressão, de desconforto no períneo, aquela zona entre o escroto e o ânus, que muitos homens descrevem como um peso, uma tensão que vem e vai, e que os médicos costumam classificar como prostatite crônica. E é aqui que começa a ficar interessante, porque existe uma condição chamada prostatite crônica não bacteriana, uma inflamação da próstata sem causa infecciosa clara, que afeta uma percentagem enorme de homens em algum momento da vida. E durante muito tempo, a medicina não sabia exatamente o que causava isto, nem como tratar. Em 1999, alguns investigadores começaram a observar uma coisa curiosa. Homens que aumentavam a frequência ejaculatória relatavam melhorias nos sintomas desta condição. Não com medicamento, não com cirurgia, com uma simples mudança de hábito. E isto levantou uma pergunta que a ciência levou décadas a investigar com seriedade. A resposta que encontraram vai muito para além da congestão e da inflamação. Mas antes de vos contar o que os estudos revelaram, preciso que percebam como funciona o processo de ejaculação. A sério, porque quando se percebe o mecanismo, o resto faz muito mais sentido. A ejaculação tem duas fases. A primeira chama-se fase de emissão. Nesta fase, os líquidos produzidos tanto pela próstata como pelas vesículas seminais acumulam-se numa zona específica da uretra, uma espécie de câmara de espera entre o esfíncter interno e o esfíncter externo. É como se o corpo estivesse a preparar tudo antes da largada. A segunda fase é a fase de expulsão. O esfíncter externo relaxa. Os músculos do pavimento pélvico contraem-se ritmicamente e o sêmen é expelido com força através da uretra. É uma coordenação complexa entre o sistema nervoso e várias estruturas musculares.
E esta coordenação pode ser afetada por muitas coisas: diabetes, doenças neurológicas, certos medicamentos e, claro, cirurgias à próstata. Mas calma, sobre as cirurgias, vou explicar-vos em pormenor mais à frente, porque há uma informação sobre isto que a maioria dos homens só descobre depois da operação e que provoca um impacto enorme. Por enquanto, fiquem com a pergunta: se a próstata produz e acumula este líquido, e se a ejaculação é o mecanismo que esvazia a glândula, o que acontece a quem passa muito tempo sem esvaziar? A ciência foi atrás desta resposta a sério, com números grandes e com muito tempo. Um dos estudos mais importantes sobre este tema acompanhou mais de 30 mil homens durante quase 2 décadas. Não foi uma semana, não foi um mês, foram quase 20 anos de acompanhamento. E aquilo que encontraram foi impressionante. Os homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês apresentavam um risco significativamente menor de desenvolver cancro da próstata, quando comparados com homens que ejaculavam entre 4 e 7 vezes no mesmo período. 21 vezes por mês. Para muita gente, parece muito. Para outros, é o ritmo normal. Mas o número em si não é o que importa aqui. O que importa é a direção do efeito. Mais frequência, menos risco. E há uma coisa nesse estudo que é ainda mais relevante do que o próprio número. Não importava se as ejaculações eram por relação sexual ou por masturbação. O efeito protetor era o mesmo nos dois casos. Isto quer dizer que o benefício não tinha nada a ver com a atividade sexual em si, com a parceira, com a excitação, com nada disso. Tinha a ver com o esvaziamento, com o ato mecânico de libertar o conteúdo acumulado na próstata. E isto muda completamente a forma de interpretar o dado. Digam-me nos comentários de que parte de Portugal estão a ver este vídeo, porque eu recebo mensagens de homens de todo o país, e também de fora, que chegam sem nunca terem ouvido isto de um profissional. Contem-me também se já sabiam desta relação, ou se estão a descobrir agora. Em 2017, uma publicação numa revista de urologia oncológica confirmou o mesmo padrão. Homens entre os 30 e os 40 anos, com frequência ejaculatória mais elevada, tinham menor incidência de cancro da próstata ao longo do tempo. E em 2018, uma meta-análise, que é um estudo que analisa e junta os resultados de vários estudos ao mesmo tempo, reforçou esta associação. 3 estudos, populações diferentes, períodos diferentes, todos a apontar na mesma direção. Mas agora vem a parte que a maioria dos vídeos sobre este assunto não explica. A parte que realmente importa para perceber por que é que isto acontece. Porque saber que existe uma associação não chega. A pergunta a sério é esta: por que é que a ejaculação frequente protegeria a próstata? E os investigadores propuseram alguns mecanismos. Vou explicar-vos cada um deles de forma simples, sem linguagem complicada, porque cada um destes mecanismos revela algo sobre o funcionamento do vosso corpo que vos vai fazer olhar para esta glândula de uma maneira completamente diferente. O primeiro mecanismo chama-se eliminação de carcinogênios. Sabem quando ouvem dizer que certos ambientes, certos produtos químicos, certos hábitos aumentam o risco de cancro? Uma parte desse risco tem a ver com substâncias tóxicas que entram no organismo, pela respiração, pela alimentação, pelo contato com produtos químicos, e que acabam por se acumular nas células. Essas substâncias chamam-se carcinogênios, e não ficam só no sangue, aparecem nas secreções do corpo, na saliva, no suor, na urina e também, segundo os investigadores, no líquido prostático. Quando o homem fuma, quando é exposto a pesticidas, a solventes industriais, a poluição urbana em doses elevadas, essas substâncias chegam à próstata, ficam no líquido que ela produz. E se esse líquido não é libertado com frequência, os carcinogênios ficam em contato prolongado com as células da glândula. Quanto maior o tempo de contato, maior a probabilidade de alguma célula sofrer uma mutação. E a mutação celular repetida, acumulada, sem resposta imunitária eficaz, é o que está na origem da maior parte dos tumores. A ejaculação frequente reduziria este tempo de contato, esvazia, renova, diminui a exposição. É uma lógica simples, quase intuitiva, mas que a ciência levou décadas a ligar formalmente. O segundo mecanismo é o do equilíbrio hormonal. A próstata é muito sensível a hormonas, testosterona, DHT, que é a dihidrotestosterona, uma forma mais potente da testosterona, e estrogênios. Estas 3 hormonas influenciam diretamente o crescimento das células prostáticas.
Quando este equilíbrio fica alterado, as células podem começar a dividir-se de forma desregulada, e a divisão celular desregulada é o primeiro passo para o desenvolvimento de um tumor. A hipótese levantada pelos investigadores é que a ejaculação frequente contribuiria para regular este equilíbrio hormonal, não de forma dramática, mas de forma consistente ao longo do tempo, uma espécie de regulação fina, quase como uma manutenção preventiva do sistema. Parece uma coisa pequena, mas multiplicada por décadas de hábito, pode fazer uma diferença real. O terceiro mecanismo é o mais inesperado de todos. A atividade sexual, incluindo a ejaculação, ativaria o sistema imunitário de uma forma parecida com a atividade física moderada. E aqui vale a pena lembrar uma coisa que muita gente se esquece. O sistema imunitário não serve apenas para combater vírus e bactérias. Uma das funções mais importantes que tem é identificar e eliminar células que sofreram mutações. Células que estão a começar a comportar-se de forma anormal. Quando o sistema imunitário está bem regulado, bem ativo, age como uma vigilância constante dentro do corpo. Deteta células problemáticas antes que se multipliquem e se tornem num tumor. Quando este sistema está suprimido, sobrecarregado ou simplesmente pouco estimulado, a vigilância baixa e o espaço para que células anormais cresçam sem controlo aumenta. A ejaculação regular, segundo esta hipótese, ajudaria a manter essa vigilância mais ativa. Não de forma milagrosa, mas de forma consistente e cumulativa. Há ainda um quarto mecanismo: a melhoria da circulação sanguínea local. As contrações rítmicas dos músculos do pavimento pélvico durante a ejaculação funcionam como uma espécie de bomba. Aumentam a circulação sanguínea naquela zona. E boa circulação significa mais oxigênio, mais nutrientes a chegar às células e uma remoção mais eficaz das substâncias inflamatórias. A inflamação crônica localizada é um dos fatores que mais se associa ao desenvolvimento de tumores. Não só na próstata, em vários órgãos. E reduzir a inflamação crônica, mesmo que de forma parcial, é um passo importante na prevenção. Este mecanismo também está diretamente ligado àquela condição que mencionei antes, a prostatite crônica. Porque boa circulação local significa menor acumulação inflamatória, menos congestão, menos desconforto. Se chegaram até aqui, provavelmente estão a perguntar-se: mas então, qual é a frequência certa? Quantas vezes por mês é que preciso de ejacular para estar protegido? E é exatamente aqui que a maioria das pessoas interpreta o dado de forma errada. O número de 21 vezes por mês, que aparece nos estudos, não é uma meta, não é uma prescrição, não é uma indicação médica, é um dado epidemiológico, uma observação estatística numa grande população, que serve para perceber tendências, não para prescrever comportamentos. Cada homem tem o seu próprio ritmo, e esse ritmo é influenciado por dezenas de fatores: idade, estado geral de saúde, nível de estresse, relacionamentos, condição física e, sim, disponibilidade de tempo e de energia. Não existe uma frequência universal correta. O que a ciência diz é que ejacular pouco, muito pouco, cronicamente pouco, pode estar associado a um risco maior. E que ejacular com uma frequência razoável, natural, sem forçar e sem reprimir, pode ter efeito protetor. Isto não é uma receita, é uma orientação de sentido. E este sentido aponta para uma coisa maior. Cuidar da saúde prostática vai muito para além de um único hábito. Agora, preciso de vos contar sobre uma coisa que gera uma confusão enorme e que pode evitar um susto completamente desnecessário, caso venham a precisar, ou alguém próximo de vocês venha a precisar de uma cirurgia à próstata. Existem dois tipos principais de cirurgia prostática, e os efeitos que tem sobre a ejaculação são completamente diferentes. Confundir os dois pode provocar um sofrimento absolutamente desnecessário. O primeiro tipo é a cirurgia para a hiperplasia benigna da próstata, aquele famoso crescimento benigno da próstata, que afeta a maioria dos homens acima dos 50 anos, em algum grau. Nesta cirurgia, o objetivo é remover o tecido que cresceu para dentro da uretra e que está a dificultar a passagem da urina. É uma cirurgia desobstrutiva. O médico retira o adenoma, o tecido interno que cresceu,
mas preserva a cápsula exterior da próstata. A glândula continua lá, mais pequena, mais desobstruída, mais presente. E é precisamente por isso que esta cirurgia provoca uma consequência muito específica: a ejaculação retrógrada. Lembram-se das duas fases da ejaculação que vos expliquei? Na fase de emissão, o sêmen acumula-se numa câmara entre os dois esfíncteres. Na expulsão, o esfíncter externo relaxa e o conteúdo é expelido para fora. Depois desta cirurgia, parte da anatomia que garantia este processo é alterada. O esfíncter interno, que funcionava como uma válvula a impedir que o sêmen fosse para a bexiga, fica comprometido. E o que acontece é que na hora da ejaculação, em vez de o sêmen ir para a frente e sair pelo meato, vai para trás e entra na bexiga. O homem tem orgasmo, tem contração, tem toda a sensação do processo, mas não vê o sêmen sair. Isto chama-se ejaculação retrógrada e não traz nenhum prejuízo à saúde. O sêmen que vai parar a bexiga sai depois com a urina. Não provoca dor, não provoca infecção, não causa qualquer problema físico. Mas para muitos homens, sobretudo para aqueles que não foram avisados antes da cirurgia, descobrir isto depois é um impacto enorme. Uma sensação de que alguma coisa correu mal, de que o corpo já não está a funcionar bem. E é um impacto completamente evitável, com uma conversa franca antes do procedimento. Se tem mais de 60 anos e querem perceber melhor como proteger a próstata com informação de qualidade, há um guia médico para evitar os erros que prejudicam a próstata depois dos 60, disponível no comentário fixado aqui mesmo por baixo deste vídeo. É um material direto, sem rodeios, que aborda precisamente os pontos que a maioria das consultas não tem tempo de cobrir. Vejam depois, quando terminarem o vídeo. Agora, o segundo tipo de cirurgia prostática é completamente diferente, e as consequências também são. Quando o diagnóstico é cancro da próstata, a cirurgia indicada, quando está indicada, é a prostatectomia radical. Nesta cirurgia, a próstata inteira é retirada, não uma parte, toda ela. E depois de tirar a glândula, o cirurgião liga a uretra diretamente à bexiga. É uma cirurgia de uma complexidade totalmente diferente. E as sequelas também são mais significativas. A primeira é a ausência completa de ejaculação. Não ejaculação retrógrada, ausência total. Sem próstata e sem vesículas seminais, deixa de haver produção de líquido seminal. O orgasmo pode acontecer, a sensação pode estar presente, mas já não há sêmen. O volume é zero. A segunda sequela possível é a alteração da continência urinária, porque a próstata fica muito perto do esfíncter externo que controla a urina. E dependendo da cirurgia, esse esfíncter pode ficar afetado de forma temporária ou, em alguns casos, permanente. E a terceira sequela, aquela que mais preocupa a maioria dos homens, é a disfunção erétil. Porque os nervos responsáveis pela ereção passam ao longo da próstata, e quando a glândula é retirada, esses nervos podem ficar danificados. Em tumores de baixo risco, sobretudo com a tecnologia robótica, é possível tentar preservar esses nervos, a chamada cirurgia com preservação nervosa. E as taxas de recuperação da função erétil são significativamente melhores quando isto é possível. Mas cada caso é um caso. Depende do estádio do tumor, da anatomia do doente, da experiência do cirurgião e de fatores que às vezes não se conseguem controlar totalmente. O que vos posso dizer com clareza é isto: quanto mais cedo o cancro é diagnosticado, mais opções de tratamento menos agressivo existem, e maiores são as probabilidades de preservar a qualidade de vida. E isto leva-me ao ponto mais importante de tudo que falamos aqui hoje. Porque há uma coisa que ficou implícita em tudo isto, mas que tem de ser dita diretamente. A ejaculação frequente pode ter um efeito protetor. Os estudos apontam nesse sentido. Os mecanismos fazem sentido, mas isto não é prevenção. Não existe uma frequência mágica que torne a próstata imune ao cancro. O que existe é uma combinação de fatores: hábitos, rastreio, atenção ao próprio corpo, que juntos formam uma estratégia real de cuidado. E o rastreio é parte inegociável desta estratégia. O PSA, aquele antigênio prostático que a próstata produz e que aparece no sangue, é um marcador. Não é um diagnóstico definitivo de cancro, mas é um sinal.
um sinal que pode aparecer anos antes de qualquer sintoma. O toque retal, que muitos homens evitam por vergonha ou desconforto, permite ao médico avaliar a textura e o tamanho da próstata de uma forma que nenhuma análise ao sangue consegue substituir completamente. Juntos, PSA e toque retal, feitos com regularidade a partir de uma certa idade, sobretudo em homens com história familiar, formam um rastreio que salva vidas. Não porque detetam o cancro no momento em que mata, mas porque o detetam quando ainda é pequeno, localizado, tratável. Quando as opções de tratamento menos invasivas ainda estão disponíveis. Há ainda uma associação que os estudos levantaram e que não posso deixar de referir: a ejaculação e a qualidade do sono. Uma investigação publicada em 2023, numa revista sobre perturbações do sono, acompanhou homens e mulheres durante várias semanas, a registrar tanto padrões de sono como atividade sexual. E o que os investigadores encontraram foi que as relações sexuais, em especial quando acontecem algumas horas antes de dormir, melhoravam tanto o tempo que se demora a adormecer, como a qualidade geral do sono. E o sono de qualidade, por sua vez, é um dos fatores mais subestimados na saúde hormonal, imunitária e inflamatória do organismo. Sono mau eleva o cortisol. Cortisol cronicamente elevado suprime o sistema imunitário, desregula hormonas, aumenta os marcadores inflamatórios. E tudo isto cria um ambiente interno menos saudável, para a próstata e para o corpo todo. Por isso, os benefícios da ejaculação regular podem ter uma camada adicional, que passa por algo tão básico como dormir melhor. Deixem-me resumir aquilo que aprenderam neste vídeo, porque foi muita informação e quero que saiam daqui com clareza. A próstata produz e armazena líquido continuamente. Este líquido precisa de ser esvaziado com regularidade. Quando não é, podem ocorrer congestão, inflamação e possivelmente acumulação de substâncias que aumentam o risco celular ao longo do tempo. Os estudos com dezenas de milhares de homens, acompanhados durante anos, mostraram que os homens que ejaculam com maior frequência têm menor risco de desenvolver cancro da próstata. Este efeito parece estar ligado ao esvaziamento da glândula, e não à atividade sexual em si. Os mecanismos propostos incluem a eliminação de carcinogênios, a regulação hormonal, a estimulação do sistema imunitário, a melhoria da circulação local e a redução do estresse oxidativo. Mas isto não é uma prescrição. Não existe uma frequência obrigatória. Cada homem tem o seu ritmo. E forçar um número não faz sentido, nem médico, nem humano. As cirurgias prostáticas afetam a ejaculação de formas diferentes. A cirurgia para a hiperplasia benigna provoca a ejaculação retrógrada, orgasmo sem saída visível de sêmen, sem prejuízo à saúde. A prostatectomia radical elimina a ejaculação por completo e pode afetar a ereção e a continência, consoante o caso e a técnica usada. E o rastreio periódico, PSA e toque retal continua a ser a ferramenta mais poderosa para detectar o cancro da próstata, quando ainda pode ser tratado de forma menos agressiva. Há uma última coisa que preciso de vos dizer, e é, se calhar, a mais importante de todas. O cancro da próstata afeta uma percentagem enorme de homens ao longo da vida. Há estimativas que indicam que até 80% dos homens com 80 anos ou mais já apresentam algum grau de crescimento tumoral prostático. Muitos sem nunca se terem apercebido em vida, porque era de crescimento lento e nunca chegou a dar sintomas. Mas existe uma diferença enorme entre o tumor que nunca vai ser um problema e o tumor que vai avançar, metastizar e retirar qualidade de vida, ou a própria vida. E essa diferença, em boa parte, é detetada pelo rastreio. Não existe dieta milagrosa. Não existe suplemento que previna o cancro da próstata. Existem fatores de risco conhecidos: tabagismo, obesidade, sedentarismo, má alimentação, que aliás afetam dezenas de outras doenças graves. E existe a escolha de cuidar, de fazer os exames, de não esperar que apareça um sintoma para ir ao urologista. Porque no cancro da próstata inicial, muitas vezes o sintoma não existe. E quando existe, às vezes já passou o momento ideal para as opções de tratamento menos invasivas. Agora já sabem disto, e isso faz a diferença. Se este tipo de conteúdo vos ajuda, se gostam de ter acesso à informação médica com clareza, sem sensacionalismo e sem superficialidade, subscrevam o canal, porque aqui tratamos de temas que afetam diretamente a saúde dos homens, com a profundidade que eles merecem. Partilhem com alguém que precisa de ouvir isto.
E digam-me nos comentários, porque leio e respondo. Cuidem-se, tenham um dia com muita saúde.